Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre os 10 gatilhos mentais mais poderosos para você utilizar na sua página de vendas. O que você vai aprender nessa aula? Como pequenas mudanças na sua página podem transformar visitantes curiosos em clientes fiéis. A importância de utilizar gatilhos mentais poderosos para persuadir, engajar e convencer. Os 10 gatilhos mentais mais eficazes que podem aumentar suas vendas e te colocar à frente da sua concorrência. Estratégias práticas para aumentar a conversão sem precisar mudar de forma drástica a sua oferta. Então, com pequenas alterações, pequenas otimizações, já vai melhorar muito a sua oferta. Como construir uma página que que conversa diretamente com o cérebro do seu público-alvo de forma ética, porém estratégica. Porque ter uma página de vendas visualmente bonita não basta para transformar visitantes em clientes, então você precisa de alguns pontos a mais, além dela ser esteticamente bonita. E a importância, né, de usar gatilhos mentais certos para criar conexão emocional e estimular a decisão de compra daquele visitante. E claro, como aplicar essas técnicas para converter mais, mesmo que você atue aí no mercado competitivo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é o gatilho da novidade. Por que funciona tão bem? O ser humano ele naturalmente é atraído por novidade. Então é só você parar para perceber no seu dia a dia, como quando qualquer coisa, seja no trabalho, seja com um amigo, quando ele vem trazer alguma fofoca, alguma novidade, alguma coisa que você não sabia, você naturalmente presta atenção, fica preso ali naquela informação. Então, é, como que a gente aplica esse gatilho da novidade na nossa página de vendas? Você precisa apresentar um mecanismo único na sua oferta, destacando o que torna o seu produto diferente de tudo que aquele cliente já viu, mesmo que você esteja abordando um assunto que ele já esteja acostumado a ver. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático. Apresentamos a fórmula da ascensão, uma estratégia inédita que combina técnicas de copyright e neuromarketing para fazer seu cliente gastar até 3 vezes mais com você, mesmo em mercados saturados. Talvez aqui, quando eu falo sobre ascensão de clientes, seja um assunto até que o meu cliente já viu. Mas será que ele já viu alguém abordar esse assunto falando sobre combinar técnicas de copyright em neuromarketing? Então, esse aqui é o meu mecanismo único. É quando eu trago um elemento diferente, mesmo que seja um problema comum, uma solução comum que ele já esteja acostumado a ver por aí, mas eu trago um mecanismo único para minha oferta. Então, é a forma de resolver aquele problema que só eu resolvo. É da forma que só eu resolvo. Então, você trazer esse mecanismo único para sua oferta e deixar ela muito mais poderosa. Beleza, vamos lá para o segundo ponto, promessa. Tem gente que fica com medo de prometer quando está criando um produto digital ou alguma coisa do tipo. Você não precisa prometer além do que seu produto entrega, mas você precisa prometer aquilo de uma maneira impactante, de maneira forte, sem medo de prometer demais. Porque se você fizer uma promessa fraca, as pessoas vão ignorar essa oferta, não vai converter. Então, por que ter uma promessa forte ela funciona? Uma boa promessa, ela prende a atenção da pessoa de forma imediata. E como é que a gente aplica essa promessa? Principalmente na headline, então use uma headline para fazer uma promessa clara, direta e aqui ficou cortada no caso, mas seria específica, né? Então, sem promessas muito genéricas, precisa ser coisas muito específicas. E aí você vai entender o que eu quero dizer com específico. Por exemplo, crie uma página de vendas que converte até 2 vezes mais em apenas 7 dias, mesmo que você nunca tenha feito isso antes, ou seja, iniciante. Então aqui você pode ver que eu fui muito específico. Ela converte. Eu não vou prometer que ela converte mais. Eu vou prometer que ela converte até 2 vezes mais. Eu vou ser específico em relação ao tempo que você vai demorar para conseguir ter aquilo pronto, né? Criar aquilo. Então, em apenas 7 dias você vai criar uma página de vendas que converte até 2 vezes mais. Então, eu estou sendo específico. E aí eu estou botando até aqui, já quebrando algumas objeções, porque pode vir na cabeça da pessoa. Ah, mas eu nunca fiz uma página antes, eu não vou conseguir. Ah, mas eu sou muito iniciante. Então eu boto, mesmo que você nunca tenha feito isso e seja iniciante. Então, eu prometo de forma específica, eu já quebro aqui na promessa algumas objeções que eventualmente a pessoa poderia ter do porquê ela não conseguiria executar não conseguiria atingir, né, aquela promessa. Então, outro ponto importante é ter essa promessa, uma boa promessa ali na headline que vai prender a atenção da pessoa, beleza?
Terceiro ponto, prova. Por que funciona, né? Prova social, no caso. As pessoas, elas precisam confiar no que você promete. E quando você promete algo e traz, em base a essa promessa, em resultados que outras pessoas já atingiram, depoimentos de alunos, de clientes, e por que a prova funciona, né? As pessoas, elas... Por que a prova funciona? As pessoas, elas precisam confiar no que você está prometendo. E quando você traz depoimentos, cases, de clientes e alunos, embasando a promessa que você está fazendo, de pessoas que atingiram aquele resultado, a sua promessa fica muito mais forte. Então, como é que a gente aplica isso? Insira depoimentos, estudos de caso e resultados reais ao longo da página. E aí, quando eu falo depoimento, não é tipo a pessoa falando, gostei muito do seu curso, muito legal as aulas, muito bacana, aprendi muito. Não, é depoimento de resultado. No caso ali é criar uma página de vendas que converte 2 vezes mais, é o depoimento de alguém falando, olha só, apliquei as técnicas do curso aqui, minha página tinha uma conversão de 1%, passou para 2%. Eu vendia 5 mil reais, estou vendendo 10. Então, são provas de resultado da promessa que você fez. Então, um exemplo prático aqui. Mais de 500 alunos já aplicaram este método e dobraram suas conversões em poucos dias. E aí trazendo, óbvio, prints, vídeos e coisas do tipo, comprovando isso. Beleza? Próximo ponto aqui. Urgência e escassez. Por que funciona, né, esse gatilho da urgência e da escassez? O medo de perder algo cria um senso de necessidade imediata naquele visitante. Muito mais às vezes do que um benefício. Então, como é que a gente aplica isso? Você pode incluir um contador de tempo, de que aquela oferta vai acabar, ou mencionar que depois de tantas vagas ou tantas unidades vendidas, o preço vai mudar. Então você bota algum gatilho ali de escassez e de urgência para a pessoa efetuar a compra naquela hora. Então, um exemplo prático aqui, oferta disponível apenas até hoje, meia-noite. Então tem uma deadline ali, digamos assim, para a pessoa adquirir aquela oferta. Beleza? Senão ela vai só deixando para depois, empurrando com a barriga e você acaba perdendo a venda nesse processo. Quinto gatilho aqui, acolhimento. Por que funciona também? As pessoas, elas se sentem mais abertas quando são acolhidas antes de serem desafiadas. Então, antes de você fazer uma oferta, você precisa acolher aquele visitante, mostrando que você entende o desafio que ele está passando, a dor que ele está passando, e você valide, né, esse desafio. Então, como é que a gente aplica? Valide os desafios do seu público antes de apresentar uma solução. Então, um exemplo de como fazer isso. Se você já tentou criar uma página de vendas e não teve resultado, não se preocupe. Muitos de nossos alunos começaram assim, mas com esse método conseguiram botar sua página no ar em até 48 horas. Então, eu faço esse acolhimento, eu valido que realmente é difícil, muitas pessoas não conseguem. Você pode contar uma história ali de como você também, quando começou, não conseguia criar uma página e ficou meses tentando fazer uma página boa. Então, você fazer esse acolhimento antes de fazer a oferta também funciona muito bem, beleza? Outro ponto aqui em relação à página, velocidade de resultado. Por que funciona? Resultados rápidos são extremamente atraentes. E aqui, óbvio, você precisa ser ético. Você não vai prometer que a pessoa vai emagrecer 30 quilos em um mês. Isso é impossível. Mas se você prometer um resultado rápido de forma ética, isso é muito poderoso também na sua oferta, na sua página. Então, como é que você pode aplicar isso? Destaque o tempo necessário para alcançar o benefício prometido. Então, lembra lá na promessa no início que eu botei em até 7 dias? Então, eu estou sendo específico em relação à velocidade de resultado que a pessoa vai ter. Em apenas 7 dias você terá uma página de vendas pronta para converter visitantes em clientes. Então eu não estou deixando aberto quanto tempo ela vai. Não, talvez se demore um mês, 2 meses, tem gente que demora uma semana. Não, eu falo em apenas 7 dias. Óbvio, vai ter pessoas que não vão conseguir executar e alcançar aquele resultado no tempo que eu estou prometendo aqui. Vão ter, óbvio. Mas se a promessa que eu estou fazendo é plausível, e ainda mais se eu embaso isso com depoimentos de pessoas que fizeram em 7 dias, isso daqui, um complementa o outro, né? Então isso é muito poderoso também, essa questão da velocidade de resultado. Outro ponto, garantia. Por que funciona também? Uma boa garantia, ela reduz o risco percebido e aumenta a confiança daquele cliente em você.
Então, como é que você pode aplicar isso? Você pode oferecer uma garantia de satisfação ou reembolso. Então, por exemplo, que é muito comum em infoprodutos. Teste o curso por 15 dias, se não gostar, devolvemos 100% do seu dinheiro. E aqui, se você tem um produto bom, você não precisa ter medo de prometer, de dar garantia. A gente tem produtos aqui que a gente roda com 1 ano de garantia. Porque a verdade é que a maioria dos reembolsos, eles vão acontecer em até 1 semana. Então, não faz tanta diferença assim se você oferece 1 semana, 15 dias, 30 dias ou 1 ano de reembolso. 90% dos reembolsos vão acontecer até o 7º dia, vão acontecer na primeira semana. Então, quem reembolsa normalmente reembolsa logo de cara. Assim que acessa o produto e aí não gosta de reembolso, ou às vezes a pessoa de maldade compra, pega o que ela quer, olha o que ela quer e depois reembolsa. E normalmente 90% vai acontecer na primeira semana. Então, se você tem um produto bom, você não precisa se preocupar em, não, mas é muito tempo de reembolso, as pessoas vão assistir tudo e pedir reembolso. Não vão, por mais que possa te chocar, a maioria das pessoas é honesta. Então, a gente tem produtos aqui que é 1 ano de prazo de reembolso e tem menos de 1% de reembolso. Então, podem ficar tranquilos. Outro ponto aqui, congruência. Por que funciona, né? Por que é importante a congruência? A congruência reforça a credibilidade da sua mensagem. Então, como é que você pode aplicar isso? Você precisa certificar que todas as suas promessas e argumentos estejam alinhados com provas e explicações claras. Então, foi o que eu falei ali. Tudo que você promete, em termos de resultado, de velocidade, de benefícios, de impactos que aquele produto vai ter na vida, se você consegue embasar tudo com um depoimento, com um estudo de caso, com a mensagem, com um vídeo de cliente ou aluno, atestando que de fato aquilo é verdade, aí a página fica perfeita. Então, esse método é um exemplo prático, né? Esse método é baseado em estudos de comportamento humano e já foi testado em mais de 30 funis de vendas criados por mim. Então, esse embasamento ele não precisa ser também só por parte do cliente, pode ser seu. Você pode mostrar como aquele método, aquele produto que você está vendendo, você já testou ele em diferentes cenários, em diferentes circunstâncias e funcionou em todas elas, então também vai funcionar para aquele cliente. Então é importante você ser congruente ao longo da página. Agora, para fechar aqui, né, mais 2 pontos. Inimigo comum. Por que funciona também? Criar um inimigo comum une o público ao seu lado. Então, como é que a gente aplica isso? Identifique métodos antigos ou ineficazes como inimigos para destacar a sua solução como uma alternativa. Então, um exemplo prático disso. Esqueça as páginas de vendas genéricas ou ultrapassadas com VSL. Nosso método é baseado no padrão de consumo atual e faz com que nossas páginas se conectem de forma racional e emocional com o público-alvo. Então aqui eu ataco o modelo padrão que é usado pela maioria das pessoas, de uma página de venda genérica com uma VSL lá em cima, e trago a minha solução ali de criação de página como uma alternativa que faz mais sentido para o contexto atual. Então eu transformo essa página genérica com VSL num inimigo comum. O motivo pelo qual a pessoa não está tendo resultado. Então é importante também criar esse inimigo comum ao longo da narrativa ali da sua página. E por último, história, né? Por que funciona também? Histórias geram conexão emocional e ajudam a quebrar objeções. Então sempre que você puder argumentar algo sobre o produto através de uma história, através de um exemplo prático, faça isso. Por quê? Como é que você pode aplicar, né, isso? Use histórias reais para ilustrar os benefícios do seu produto. Então, em vez de falar que o produto faz tal coisa, você pode falar, a história do Pedro é a prova que qualquer pessoa pode criar uma página de venda de alta conversão. Ele começou do zero e aí blá 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 blá. Só um exemplo aqui para você entender de como você insere um determinado benefício através de uma história, em vez de falar sobre o produto em si. Beleza? E aí, conclusão, né? Esses 10 gatilhos mentais aplicados corretamente podem transformar completamente o resultado da sua página de vendas. O segredo, ele está em entender o comportamento humano e criar uma comunicação que engaje e converta esses visitantes em clientes de forma eficaz, utilizando esses gatilhos para manipular, entre aspas, a decisão da pessoa para o objetivo que você quer ali na página. Então, resumindo, novidade traz curiosidade, promessas captam atenção, provas constroem confiança, urgência e escassez geram ação imediata,
Acolhimento quebra a resistência. Velocidade e garantia oferecem segurança para a pessoa. Congruência valida o seu argumento, o seu discurso de vendas. O inimigo comum reforça sua mensagem e histórias criam conexão emocional. Então agora você já sabe como aplicar esses gatilhos, né? E está pronto para criar sua página de vendas de alta conversão. Mas caso você queira a minha ajuda para criar sua página pessoalmente, tanto a parte de copy quanto a parte de design, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição e solicitar um orçamento. Ou se preferir, você pode fazer uma aplicação também para receber uma análise gratuita minha da sua página de vendas. E aí você mesmo aplicar, né, essas alterações, beleza? Então até a próxima aula e a gente se vê em breve.